Olá pessoal, bom dia! Vamos iniciando a nossa live hoje, terça-feira. Temos 3 convidadas nessa semana incrível do Intensivão da Prática Sistêmica, aonde ontem tivemos a nossa primeira aula liberada. Foi um sucesso total, recorde de pessoas assistindo, feedbacks incríveis, nosso grupo do Face bombando, minhas mãozinhas e meus dedinhos doendo de tantas respostas, mas com uma dor muito boa, muito feliz. Como eu disse para vocês de manhã, consciências profundas, muito bacana. As elucidações dessa vez no grupo do Face vieram com uma profundidade incrível, como as pessoas usaram de fato o nosso material de apoio, como imprimiram, muitas pessoas postando material impresso, o quanto utilizaram. Fiquei muito feliz com todo esse resultado e fico muito contente em saber que algo que foi preparado com tanto amor para vocês está sendo utilizado, está realmente alcançando os resultados que a gente tanto esperava. Contribuição, expansão de consciência, desenvolvimento, uma percepção profunda de todo o valor da prática do olhar sistêmico e o quanto ele pode contribuir para o nosso desenvolvimento. Quero convidar vocês também para passarem sempre lá no nosso feed, no nosso Instagram. Nós estamos fazendo postagens bastante interessantes todos os dias, várias postagens. Ontem mesmo fizemos várias, umas 4 ou 5 vezes no dia nós estamos fazendo postagens. Colocamos uma consciência sobre um álbum que a Lady Gaga criou em homenagem à tia que faleceu aos 19 anos e o quanto essa tia reverbera no sistema dela, gera desordem e potencializou inúmeros resultados, impactos a partir do momento em que esse álbum foi lançado. Então temos muitos assuntos interessantes. Se vocês não estão acompanhando as nossas postagens, corram lá acompanhar, porque nós temos assuntos bem profundos. Hoje eu acabei de fazer uma postagem por volta de 10 e pouco, falando sobre a consciência científica, a explicação científica sobre a prática do movimento das constelações e abordei diversos aspectos deste movimento. Então, como nós podemos ter uma consciência, como nós podemos usar agora de todo o conhecimento da ciência, unindo este conhecimento à nossa atividade de constelador. Se vocês não leram esse post, leiam porque está incrível. Então vendo aqui o Pedro participando com a gente, agradecendo o Pedro nesse final de semana que me presenteou domingo de manhã com uma mensagem linda de uma coluna de uma jornalista, da Thaís Bezerra, do Jornal de Aracaju, aonde ela fez menção à nossa live de terça-feira passada e eu fiquei muito impactada. Fiz os meus agradecimentos já, mas fiquei muito feliz. Foi um grande presente esse reconhecimento. Tomei um susto. Abri meu WhatsApp de manhã, uma mensagem do Pedro com uma foto minha no jornal. Pedro, minha gratidão por esse presente. Meu domingo foi ainda mais feliz. Vamos lá, gente. 11h17 então. Vamos iniciando esse encontro. Eu estou tão feliz. São pessoas tão especiais para mim. Eu estou tão feliz de poder compartilhar com vocês dessa semana onde nós estamos fazendo essas mesas de debates. E eu tenho certeza que vocês todos são parte dessa mesa. Fico muito contente mesmo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Vamos fechando os nossos olhos agora, então. Silenciando interiormente. Fazemos uma inspiração profunda. Vamos então, nesse momento, dizendo o nosso lema. Quem puder, diz em voz alta. Quem não puder, fala interiormente. A vida é por mim. A vida é por nós. E deixem que esse lema
possa se propagar, permitam que ele se propague por esse espaço que nós estamos. Permita que ele ecoe nesse espaço em que você está agora. E olhe para o seu coração, para a sua essência, sentindo gratidão e felicidade por essa grande descoberta que nós fizemos na semana passada. A vida é por nós. O movimento da vida é por nós e nos impulsiona às realizações, às soluções. A vida é por nós. Nós não existimos para ficar resolvendo problemas, mas nós existimos para contribuir com o desenvolvimento universal e usufruirmos também deste desenvolvimento. Vamos olhando para o centro do nosso coração, para essa essência interior que nós possuímos. Vamos sorrindo internamente e compreendemos que essa essência é cada vez mais forte, cada vez ela se sente mais encorajada, porque ela é alimentada pela força do amor dos nossos pais, que incansavelmente entrega o seu amor, nos abençoa, para que nós sigamos então as inúmeras realizações. Nos sentimos fortes, saciados, prontos para darmos passos largos e alcançarmos hoje os nossos objetivos. Fazemos uma reverência, sentindo gratidão pela presença de cada um e pela oportunidade de ganho, de crescimento, de evolução que vamos viver hoje. Podemos abrir os nossos olhos e agora então vou chamar as participantes. Vou por ordem alfabética, então eu vou pedir para que uma de cada vez me dê oi, para eu conseguir ir adicionando todos vocês no Instagram. Letícia, então vamos lá, por gentileza, se você puder me dar um oi, deixa eu ver se eu já te acho. Aqui, já te achei. Deixa eu ver se eu já consigo adicionar a Letícia aqui com a gente. Vamos aguardando um pouquinho. Aê, bom dia! Que delícia! Bom dia, tudo bom? Seja bem-vinda, minha filhada, que eu tanto amo, que eu tô morrendo de saudades. A gente vai marcar uma outra live com a Letícia, porque ela fez uma viagem incrível, eu quase morri vendo todos os stories. Era um dia em caverna, outro dia em cachoeira, outro dia em... Nossa, mil e uma, né, atividades. Vamos Sim, foi muito marcar... incrível. Foi incrível, Não, né? foi incrível a viagem e sim, a gente foi fazendo, óbvio, né, tomando todas as medidas, né, de segurança, de Covid, mas assim, era isso mesmo, um dia cachoeira, um dia caverna, um dia gruta, outro dia um dia mais tranquilinho, mas assim, sempre visitando lugares novos e remotos e, nossa, foi uma experiência única. O dia mais tranquilinho tinha uns 30 quilômetros de caminhada. É, um pouco assim mesmo. Era mais ou menos isso. Mas você vai vir aqui um dia só para contar tudo isso pra gente. Quem sabe a pessoa até não vira um livro, um documentário, né? Olha que coisa bacana. Quero, sim. Que legal. O objetivo é lançar isso na websérie, né? Oba! Então, daqui a pouco você tem que aqui lançar, contar pra gente, para nós acompanharmos de perto tudo isso. Tá bom? Eba, sim. Vamos lá. Vamos chamar agora a Soraya. Então, deixa eu ver se eu acho a Soraya aqui também fácil. Senão, eu peço para ela me dar um oi. Deixa eu ver aqui se eu encontro a Soraya. Aqui, Soraya. Achei a Soraya também. Deixa eu ver se a Soraya já entra com a gente. Vamos lá. Aguardando só um pouquinho. Aí, oi Soraya, bom dia! Olá, Tudo bom bem? dia, Kátia. Bom dia, Letícia. Bom dia. Seja bem-vinda. Fico muito feliz. Soraya que tem algumas palavras que eu copio, que eu tô sempre imitando, que eu tô sempre pegando no pé dela. No meio da live a gente usa todas elas, né, Soraya? Só não pode faltar caraca. Caraca não falta. E vamos
Vamos chamar a Vanessa então agora. Deixa eu ver se eu encontro a Vanessa aqui. Vamos lá. Aqui, já achei a Vanessa também. Nossa, hoje eu tô craque com os meus dedos aqui. Até parece que a Letícia tá do meu lado me ajudando. Aí, Já foi expert aí. conseguimos. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Bom meninas? dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que delícia! Todas as internets funcionando. Olha que quadro lindo. Eu vou tirar até uma foto. Nossa, sorriam para nossa foto, porque essa daqui depois eu vou postar mais tarde. Que gostoso! Que reunião boa! Nossa, estou muito contente de estar acontecendo. Bom, quero primeiro agradecer a disponibilidade de todas vocês. Todas vocês fecharam a agenda para estarem aqui. E agradecer a disponibilidade mesmo em vir contribuir, né, com essas pessoas tão amadas que assistem às nossas lives. Hoje nós vamos falar da prática de gerar um bem-estar, um conforto ao constelado, para que ele saia de uma constelação sentindo que a experiência realmente foi uma experiência incrível. Eu sinto que o grande desafio hoje no movimento de constelação é nós, apesar de não nos fazermos compreender racionalmente, proporcionarmos para o constelado uma fantástica experiência. Não existe como explicar racionalmente uma constelação. As elucidações surgem de forma metafórica. Se fazemos um atendimento individual, temos uma oportunidade de gerar um pouco mais de conversa, de discussão. Se fazemos um atendimento com representantes, é um movimento completamente silencioso, onde as elucidações vêm à superfície. Então, o nosso grande desafio é fazer desse momento onde nós somos instrumentos de correção, onde uma energia flui e proporciona a organização de um sistema, e nós estamos ali intermediando. Outro dia até brinquei com vocês, né? Hoje meu coisa está aqui no chão, mas eu brinquei com vocês, né? Que nós somos exatamente essa parte aqui, né? Nós estamos com um cabo na tomada, ligados a uma outra parte que está ligada ao nosso cliente. Então, essa linha, nós somos a metade, né? Nós estamos ali no meio fazendo o elo de ligação. Nós somos a ponte que liga as duas partes, né? E essa ponte precisa estar isenta de qualquer expectativa, mas deseja muito que a travessia seja feita de forma muito confortável e agradável, e que inúmeras lembranças positivas possam ser, então, levadas com o constelado, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês três. Eu gostaria de fazer o seguinte: vou pedir para que uma a uma inicie a resposta, e aí vocês aproveitam para se apresentar um pouquinho. Vamos partir do princípio que as pessoas não conhecem vocês, né? Temos alunos acompanhando, assistindo, mas também temos pessoas que acabaram de chegar para participar do intensivão e estão aqui com a gente participando desse encontro, né? Então, vou pedir para que cada uma se apresente. Eu vou fazer assim. Vou começar em ordem alfabética, chamando a Letícia. Próxima pergunta, eu vou para a segunda ordem alfabética, começo pela Soraya e depois vou para a Vanessa. E aí, assim, a gente consegue todo mundo ter uma vez respondendo primeiro. Letícia, é com você agora. Muita gratidão de estar aqui. Eu sou Letícia Albu, eu sou facilitadora de autocura, eu trabalho com oráculo, tarô, baralho cigano e também constelação familiar. E eu achei incrível poder juntar todas essas coisas em um só atendimento, sabe? Juntar tanto a constelação quanto o tarô, quanto as previsões, enfim. Eu acho isso muito rico. E falando dessa ligação, né? Que você falou que a gente é essa ligação entre uma coisa e outra, eu acho isso muito incrível ser esse ponto de ligação e o constelador ser esse ponto de ligação, porque é um momento que a pessoa está ali vulnerável e abrindo o campo para você e abrindo a vida para você e ter um jeito de falar, ter um olhar diferenciado sobre as coisas. E todo constelador precisa ter, né, esse olhar diferenciado sobre as coisas, e eu acho isso muito importante e muito sei lá, como se fosse uma dádiva, assim, sabe? Do constelador, a gente ser esse canal, ser esse caminho para dar mais clareza para as pessoas, que é uma coisa que muita gente às vezes fica. Eu já passei por isso, né? Tava perdida e a constelação veio para me dar toda a clareza que eu precisava. Então, enfim. E quando você faz um atendimento, você tem algum movimento específico que você sente que proporciona
um bem-estar para o constelado? Existe alguma coisa em específica? Ah, eu curto normalmente fazer isso porque através desse movimento eu percebo que o constelado se sente mais confortável. Eu acho que a escuta é muito importante. A escuta ativa é muito importante. O movimento, mais do que falar, é ouvir com atenção o que a pessoa quer dizer e fazer ela se sentir acolhida com o olhar mesmo, sabe? Mesmo assim, virtualmente, a pessoa quando fala, você escutar e falar, tudo bem, eu te compreendo, pode falar o que você quiser. Eu acho isso muito importante, que dá um conforto. E outra coisa que eu acho muito, que conforta muito também, que eu já percebi em vários atendimentos, é eu contar experiências próprias. Porque a constelação já fez muita diferença na minha vida. E então eu tenho muita carga para falar das coisas que já aconteceram comigo. E aí quando ela fala, nossa, a pessoa que está aqui fazendo todo esse movimento para mim já passou por isso, já estava onde eu estava, eu acho que isso dá muito acolhimento para a pessoa. Uma coisa que eu percebo Concordo com você, Letícia. Eu uso duas estratégias que eu sinto que são muito significativas para o constelado no atendimento individual. No atendimento com representantes a gente não consegue, mas no individual fica bastante confortável em fazer. O primeiro são as minhas próprias experiências. Com muita frequência eu relato a dor que eu vivi mesmo. A dor, a preocupação, a angústia, né? Como foi o antes e o depois. E eu percebo que a pessoa se identificando comigo, ela se sente, ela entende que existe um caminho. Puxa, se ela estava um dia se sentindo sem direção e ela, através desse movimento, encontrou um caminho, né? Por que eu não poderia encontrar? E uma outra situação que eu uso, uma outra abordagem que eu uso muito, é a abordagem de um fato, uma constelação que eu já pratiquei, mas não foi comigo. Então, já dei o exemplo da Letícia numa constelação. Depois eu falei, ó, usei o seu exemplo. Ela foi lá e assistiu. Então, assim, eu gosto muito de trazer exemplos, né, em lives, em constelações, exemplos de sucesso para que as pessoas percebam o poder. Porque é estranho, é alguma coisa que não é palpável. A constelação não é palpável, né? Então fica difícil de tomar posse desse movimento. E quando a gente conta essas histórias ficam ali dentro, né? Se processando e trazem um sopro de esperança constante. E uma terceira abordagem que eu gosto muito, Letícia, são exemplos de, por exemplo, um filme muito conhecido. Então, se eu estou tratando numa constelação uma questão de gagueira, eu vou falar sobre o discurso do rei. Se eu estou falando de herança, eu vou falar sobre os descendentes. Filmes que são muito conhecidos e também proporcionam um entendimento porque a pessoa enxerga de fora o que está acontecendo com ela. Como é difícil enxergar quando eu olho para dentro de mim e a coisa está comigo. Agora, quando eu olho ali fora, fica tão mais fácil de entender, né? E você, então, acaba trazendo um outro nível de percepção para o atendimento. Faz sentido para você? Sim, muito. Aquela história que muita gente fala, né? Que, ai, nossa, sou a melhor conselheira amorosa dos meus amigos, mas quando é comigo, eu só me ferro nos relacionamentos. Então, assim, porque exatamente é muito mais fácil a gente aconselhar e a gente ver as coisas de fora e não estando lá na situação, né, no turbilhão, do que quando a gente realmente está inserido. E isso dos filmes é muito incrível também, porque o filme, inclusive, já conta a história do começo ao fim, né? Com começo, meio e fim. Então a pessoa até já vê o resultado, assim, tipo, olha, aconteceu isso e tal, pode ser que o seu caminho seja o mesmo lado protagonista que ficou feliz pro resto da vida, né? E então isso com filmes, eu acho que tudo que der para ilustrar de maneira palpável é uma coisa que traz muito acolhimento. Porque é exatamente o que você falou, a constelação é uma coisa que acontece principalmente no inconsciente, né? No sistema inteiro. Então não dá para você ficar... E inclusive se a gente ficar tentando caçar o racional ali da coisa, até trava tudo de acontecer. Não vai. Então é bom que inclusive a pessoa, eu acho pelo menos, que a pessoa associe também a história dela a outra coisa, até para tirar o foco dela, sabe? E conseguir soltar um pouco mais fácil. Porque daí ela fica pensando naquele filme, naquela outra história, naquela outra pessoa, e aí não pensa, não fica remoendo e tentando racionalizar toda a história dela. Então fica até mais fácil de desassociar, assim, e deixar o fluxo correr mais tranquilo, né? Muito bom. Vamos agora para a dona Soraya, né? É muito interessante quem vê a Soraya, né? Toda desinibida, a Soraya que fala, a Soraya que canta. E de repente ver a Soraya consteladora. Eu tive a oportunidade de viver essa experiência algumas vezes.
E é encantador enxergar uma Soraya que desabrocha de uma forma tão dócil, né, no movimento da constelação. Me conta, Soraya, qual é hoje a sua conduta, o que mais te chama a atenção e que você adota como conduta para proporcionar essa experiência diferenciada para o seu constelado? Assim, Kátia, eu percebo. Bom, primeiro que eu me transformei muito, né? A constelação trouxe coisas para mim que é de uma imensidão que até hoje eu não consigo ter a medida, o tamanho. Cada dia eu vou me percebendo crescendo mais. E acho que nesse meu processo de crescimento, eu me tornei uma pessoa mais empática. Eu acho que quando o cliente chega e eu sorrio para ele, e para quebrar o gelo, eu sempre procuro bater um papinho para quebrar um pouco o gelo, e eu pergunto, você é da uma coisa, é da online, né? Você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro, eu vou meio carioca brincando, eu já começo a quebrar o gelo, e procuro mostrar para ele, né, que eu levo às vezes o exemplo da minha própria história, do quanto me transformou, do quanto eu hoje sou outra pessoa, e o quanto essa nova pessoa me torna uma pessoa muito mais feliz do que eu era, porque eu nunca achei que eu fosse infeliz, eu sempre me vi muito privilegiada, e eu mostro isso para ele, que se para mim foi possível, é para ele também. Eu acho que isso traz uma coisa legal, né? Receber amorosamente, ser empático, e assim, no transcorrer da constelação, quando eu percebo, às vezes eu percebo que o cliente tem uma sacada, ele tem uma luz sobre determinado ponto, e eu fico muito atenta às reações dele, talvez por eu ser psicóloga, né, isso me facilite, o que me atrapalhou muito Daqui hoje. a pouco, essa é a nossa próxima conversa. Talvez por ser psicóloga, eu consigo me focar e ter a percepção, e quando eu percebo que alguma coisa dói muito, eu me mostro solidária, eu me mostro junto. Acho que o movimento de constelar é um movimento de amar o próximo. A gente tem que amar do começo ao fim ali da constelação. E a gente tem que mostrar, olha, eu estou junto. Eu acho que quando você traz para o outro esse movimento, você se iguala. E quando você se iguala, ele te abraça e sente mais força para caminhar. Eu sinto isso muito nas minhas constelações. É curioso e sempre me vem mais ou menos o mesmo retorno. Pô, foi muito legal, caramba! Eu tenho essa coisa de perceber que vai e volta o movimento de amor. Eu sempre, no final da constelação, que eu pergunto, e aí, você tem alguma dúvida, você quer falar alguma coisa? Eu sempre tenho um retorno de todo o movimento que eu faço, no sentido de acolher aquele que vem, porque ele vem inseguro, ele vem cheio de expectativas, ele vem achando, às vezes, que você tem coisas para dar para ele, que, na verdade, você é um mero instrumento, você não tem para dar, é o universo que traz. E ele sai com essa consciência, nossa, é delicioso, né? É delicioso. E assim, ele em Gerais é isso, eu acho que tudo que a gente faz com um movimento de amor, esse amor retorna de imediato, e isso eu tenho vivido. Claro, eu gosto, sim, eu faço um trabalho e acho justo, correto, equilibrado que eu recebo por ele. Mas essa coisa do sentimento, esse não tem preço, e esse é a parte que eu sinceramente mais gosto, é muito amor envolvido. Outro dia uma cliente falou isso para mim, né? Nossa, eu senti assim uma energia, e eu percebi essa energia nessa constelação, e aí no final ela falou isso para mim. Nossa, é muito amor envolvido, né? Nisso tudo que acontece aqui, a gente olhar isso, a relação que fica, parece que eu te conheço há muito tempo. E é isso. Se a gente sai com essa sensação e deixa o cliente ir satisfeito com essa sensação, certamente, eu entendo que certamente a gente colaborou para. Eu conheço bastante vocês três e eu queria pegar um gancho no que a Soraya falou em dois aspectos. O primeiro, quando você inicia um atendimento, a pessoa entra no online, né, no Zoom,
na sala de atendimento, ela fala assim, ai, que coisa boa! Eu tava tão ansiosa por esse momento, gente. Seu coração sai pela boca. Você fala, a pessoa estava esperando por isso. Como é bom quando você chega e a pessoa já traz para você esse momento. Você fala, nossa, não existe coisa melhor na vida. Mas conhecendo vocês bem, para mim existe um diferencial muito grande entre ser profissional e utilizar a profissão como meio para praticar o propósito de vida. E eu sei que vocês três encontraram esse caminho. Conheço profundamente vocês três e sei o quanto vocês utilizam a profissão como um veículo de contribuição praticando o propósito de vida. E aí o amor transborda. Quando a profissão se torna barganha, eu trabalho, né? Tenho minha agenda, 12 atendimentos por dia, porque eu preciso de dinheiro. Não existe amor e a cura é superficial. Agora, quando vem, gente, se vierem 20 atendimentos, se eu ficar 20 horas fazendo live, ou se eu puder contribuir de segunda a segunda, eu vou estar transbordando de amor, porque é o caminho para minha prática de propósito de vida, tudo muda. E eu sei que vocês três fazem dessa forma. Então, quando a Soraya aborda o amor, é porque, graças a Deus, nós tivemos a grande oportunidade de encontrar o caminho para essa prática. E aí, é o amor, a vida se torna por nós mesmos, não é verdade? Kátia, eu costumo brincar com as pessoas próximas de mim e elas riem muito dessa coisa que eu falo. Eu digo para elas, gente, eu sou a maior vagabunda desse país, eu nunca trabalhei. E eu trabalho desde os 20 para 21 anos. Trabalho como psicóloga e agora como psicóloga e consteladora. E o sentimento que eu tenho é exatamente esse. Eu criei meus filhos, eu trouxe o sustento para minha casa, eu sou chefe de família, mas assim, gente, eu nunca trabalhei. Porque a sensação é mesmo essa. Eu amo as coisas que eu faço. E hoje, assim, é prazerzão mesmo. Eu nunca vou mal, ó dor, ó vida, ó céus, entendeu? É sempre muito bom. E eu acho que eu termino tendo retorno disso, sabe? Porque aí eu encontro as coisas bacanas para fazer. Constelação era um movimento que estava ali solto para mim, era um troço que eu tinha ouvido falar e como eu estava meio entediada, falei, vou lá aprender esse troço Daqui aí a para ver pouco você como conta é. pra gente tudo isso. A nossa Entendeu? próxima pergunta. Vamos deixar a Vanessa responder um pouquinho, aí eu volto para você contar, porque essa é a grande revelação da Soraya hoje. Vanessa, me conte, e você? Além de vez em quando ter um filho lindo sorrindo na tela do nosso atendimento, quais são os artifícios que você usa, que você diz, aqui tem um movimento diferenciado que vai realmente gerar uma experiência única no meu constelado? Kátia, primeiro agradecer a oportunidade, né? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. O que tem feito muita diferença? Eu fiz terapia quando eu era mais jovem e a psicóloga que me atendia na época, ela falou assim, Vanessa, eu acho que seria legal você participar da pastoral da escuta. E, né, você é católica, eu também. E eu falei, isso ficou comigo. E eu levei a vida, toquei a vida, outras coisas me movimentaram. E hoje, realmente, como a Letícia falou da escuta, faz total diferença, né? Então, você iniciar um movimento, receber o cliente com empatia, como a Soraya disse, você explicar como vai funcionar, né? Aquela coisa do livro de expectativa mesmo, você se colocar a serviço, tanto dela quanto do universo, faz total diferença, né? E nós, eu acredito, não sei a Letícia, mas eu passo muito por isso, às vezes do choque, porque a gente não atende só pessoas da nossa idade, né? Então, às vezes chegam pessoas com mais idade um pouco e elas ficam assim, será que essa aí vai resolver meu problema? Sabe? Você vê um olhar meio torto, assim, um meio inclinado, assim, que você fala, a pessoa... E aí você trazer realmente a sua transformação, como vocês mesmos falaram, né? Você trazer a sua transformação, o quanto é importante, né? Essa questão da empatia mesmo, trazer ele para a realidade,
esse olhar terceiro, né? Falar, olha como é que está a sua situação. Então, quando você faz, por exemplo, um genograma e você consegue mostrar ali, utilizar as ferramentas e começar a apontar para a pessoa, olha, nossa, olha o que aconteceu, falta o masculino, falta o feminino, olha esse, né? Enfim, você trazer ele para perto de você tem feito total diferença. Então, a escutativa, você está livre da expectativa. E, Kátia, realmente o que você fala, né? A Soraya estava falando de trabalhar, eu também, eu sou extremamente feliz. Eu trabalho num lugar que eu sempre sonhei. E aí minha mãe sempre falava isso quando eu entrei. Minha mãe falou assim, você vai perceber que os anos não vão passar. E eu falava, é impossível. Eu ouvia pessoas lá, eu tenho 30, 35 anos, 40 anos, falava, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu estar tanto tempo aqui? Eu vou fazer 14, acho. 14 anos. E nem parece que foi ontem. Eu lembro de eu assinando meu termo, sentadinha lá, bonitinha. Então é isso, tudo que você faz com amor, porque você sente que é a sua vocação, o seu propósito, ele transborda. É como você falou, se eu tivesse que passar 24, né, que você fica cansada. Mas se você pudesse passar uma boa parte do seu dia dedicando a isso, ao outro, né, eu dedico nos dois, né, então, hoje eu tenho consciência que eu dedico nos dois. Antes eu achava que era só aqui na constelação, mas é o amor que transborda. Com certeza. Bom, vou para a segunda pergunta, então, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais vocês. Vou começar com a Soraya agora. Soraya, você é psicóloga, resistente à constelação, não quero nem ouvir falar disso, né? Palavras da Soraya. Para quem proporciona um programa de formação, qual é o maior desafio? O aluno que é psicólogo. Sem dúvida nenhuma. Porque já existe uma forma de solucionar enraizada no psicólogo. É diferente de você pegar um leigo e dizer assim, olha, eu vou te mostrar um caminho que conduz o seu constelado à solução. Agora, quando você já tem um caminho de solução e que é completamente diferente do caminho da constelação, não existe certo ou errado, mas existem processos completamente diferentes, né? Como foi essa adaptação sua a todo esse movimento? Conta um pouquinho pra gente. Caraca. Além de xingar um monte a Kátia. Caraca, foi difícil demais. Para mim, eu tive muita dificuldade. Eram 30 e tantos anos, eu clinico há 36, 37 anos, clinicando, né? Toda uma cabeça. Eu passei por várias etapas. Eu vim com 20 anos, o primeiro atendimento eu tinha 20 para 21 anos. Estou com 57. Um pouquinho atrás, tinha toda uma... Eu tinha tudo construído. E aí vem uma loura e diz, tem que desconstruir para poder entender. Eu pirava. Eu dizia, nossa. E ao mesmo tempo, eu dizia para mim, gente, é só largar isso. Mas eu não queria largar porque o bichinho já tinha me contaminado. Eu queria mais. Entendeu? E eu vivia nessa loucura, né? A dificuldade para soltar, para desconstruir, para não fazer daquele jeito. Porque era só aquele jeito que eu conhecia. E eu olhava e dizia, no começo é muito difícil, mas eu também vou dizer uma coisa para você. Hoje eu me acho uma baita sortuda, porque os meus clientes de psicologia falam claramente para mim, porque a minha escuta lá é diferente hoje. Aquela não é mais aquela, é essa outra, né? E eles falam claramente para mim, nossa, mas... Que coisa, eles comentam como é interessante essa mudança. Os antigos, né, os que não chegaram depois, eles percebem essa mudança e eles sinalizam. Eles sinalizam. É engraçado porque eu tive que dar uma mexida nos meus horários e teve alguns deles que souberam. Eu divulguei essa live. Sim. Eles querem ver. E aí eu achei engraçado, falei, vai lá me ver. Não, eu quero entender como é que é isso. Falei, pô, legal, vai lá entender como é que é isso. Então aí eu saquei alguns antes de entrar, vi alguns, mas assim, essencialmente, eu percebo que no começo foi muito difícil, muito difícil. Eu me confundia, eu me embananava, eu dizia que não era possível, eu vou largar isso, mas eu não conseguia largar. Eu não volto mais, hoje foi a última vez. Depois eu estava lá, até que encaixou.
Mas depois que encaixa, gente, a constelação me ajuda como psicóloga, muito, é a cereja do meu bolo, e a psicologia me ajuda com a constelação. Elas se integram de uma maneira, como, por exemplo, a Letícia falou aí da questão do trabalho dela, né? Eu já começo a ver outras coisas minhas que eu nunca utilizei e que eu busquei o conhecimento cristal, um monte de coisas. Hoje eu me utilizo, não diretamente, mas assim, eu tenho um kit de cristal separadinho, na medida que a constelação vai rolando, eu puxo o cristal para perto, de acordo com a sensibilidade que eu tenho. Então, assim, hoje é muito tranquilo, mas caramba, ser psicólogo e constelador no começo, não. Eu dei muito trabalho, né, Cátia Monari? Eu dei Ó, muito trabalho. e manda o cristal e eu também puxo para perto É, de mim, porque esse que você me é, mandou fica aqui na minha mesa todos os dias, viu? eu atendo e vou puxando. Na medida que eu vou sentindo, eu vou puxando. E assim, hoje eu percebo que eu tinha psicologia, peguei outras coisas que me agradam muito e elas foram ficando ali. Só tendo uso pessoal reiki, agora eu estou buscando muito PNL, entendeu? Eu fui buscando e elas foram ficando ali. E agora a constelação veio para mim, para minha vida, e ela soltou tanta coisa que agora toda aquela bagagem que parecia aquela roupa que estava na mala e que eu não ia usar nunca, eu agora estou tirando da mala e usando, né? A Fantástico. constelação parece que foi assim, abriu, sabe? Foi uma represa que se rompeu e, nossa, está sendo maravilhoso. Hoje eu acho que eu sou uma melhor psicóloga porque sou consteladora e sou uma melhor consteladora porque sou psicóloga. Me ajuda muito, mas sem dúvida eu dei uma penadinha, mas valeu a pena, Com porque, certeza. nossa, A eu estou muito constelação é a feliz. cereja do bolo da psicologia, a psicologia é a azeitona do sanduíche da constelação. Exatamente, perfeito, é isso aí, é a azeitona do meu sanduíche. É exatamente isso, Ai, entendeu? obrigada, Soraya. Da onde eu esteja, cada um tem a sua função. É maravilhoso, não tem mais, não tem menos. Não acho que é mais psicólogo do que constelador, isso não existe. Eu acho. Eu hoje não sei fazer uma coisa sem usar a outra. Elas são uma só. Hoje elas são fundidas. Aquilo que me chocava e me empurrava para longe, hoje elas se fundem e se tornam uma só. E eu, olha, a mãozinha até já fez. Só sinto gratidão por isso, Que lindo. porque se eu já era feliz sendo psicóloga e consteladora, eu sou a Demais. Xirra, eu tenho força. Vou Eu pedir para a tenho Vanessa força. agora contar um pouquinho para gente. Como você percebe, Vanessa, essa união do direito, você que é advogada, com o movimento da constelação, né? Em que momento você consegue perceber a cereja do bolo e a azeitona do sanduíche? Kátia, é muito interessante, assim, porque quando eu entrei no programa de formação, não foi para isso, né? Eu nem, na verdade, assim, na casa não existe, mas, enfim, eu fui para pessoal. E aí comecei a me conectar, as coisas vão chegando, e eu consigo perceber a falta, o que me chama muita atenção, né? A falta do olhar. Eu peguei um pedacinho da sua live ontem e eu acho que assim, nada é por acaso, e foi justamente uma hora que você estava falando, porque minha área de especialização é direito do trabalho. E era uma parte que você estava falando com a sua convidada em relação a olhar para os empregados, na hora da dispensa dos empregados, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes, um agradecimento no fim de uma relação trabalhista livraria muitas ações, entende? Porque a gente vê aquela coisa do ressentimento, né? Então, é aquela coisa da pessoa, ai, nossa, eu passei 10 anos naquela empresa e a pessoa não tá nem aí, não foi grata pelo tempo ou o serviço que eu desempenhei, o esforço que eu empenhei ali. E também entender a outra parte, né, do empregado, aquele empregado que também vai em busca do pai, em busca da mãe, né? Então tem todo esse... são essas relações,
né? E isso ajuda muito. Eu tenho me conectado bastante com isso, inclusive teve um movimento a semana passada em que as pessoas começaram a constelar processos. E é interessantíssimo de você ver, né? Como o Bert fala, o constelado tem o seu constelador, a gente vê, o advogado tem o seu cliente. Então, o cliente ele está a seu serviço, como você está a serviço do cliente. Então, quando o cliente vem até você, ele quer te mostrar algo também, né? E às vezes as causas, os processos, eles não conseguem andar porque você está intimamente ligado com aquela causa, com aquela situação. Eu ouvi dos colegas, né? E todos os meus processos do meu escritório vão super bem, mas esse... E aí, quando você coloca no campo, você fala... fica tão claro o porquê que aquele não vai, né? De alguma forma, você gostaria de salvar o seu cliente, coisa que a gente sabe que não é possível. Então, assim, esse olhar tridimensional que vocês estavam dizendo, tanto nosso, né, quanto do cliente, ele ajuda muito a resolver muitas questões e muitas demandas, né? Tanto que hoje é uma métrica do processo, né? Que eles falam de sistema multiportas, né? Então, a constelação hoje dentro do judiciário é considerado um meio de resolução de conflitos, junto com a mediação, junto com a arbitragem. Então, assim, a gente acredita, né, como judiciário como um todo, que com essas atitudes e com essas posturas, as coisas vão andar muito mais fluidas, muito mais tranquilas, né? E as coisas vão se ajustar. Quero te contar um caso pequenininho aqui, pra gente daqui a pouco já ir pra Letícia, mas só contar um caso pequenininho de uma aluna que fez o programa de formação comigo, muito minha amiga, na época ainda que a gente tinha um programa de formação presencial, se tornou uma grande amiga minha, Letícia até conhece ela. E aí chegou um dia que ela tinha uma ação, que a coisa não caminhava. E a gente sabe que se existe uma desordem, ela pode estar reverberando naquela ação, e a gente sempre olhava, né, para o reclamante, para o reclamado, né, para as duas partes do processo. Ela chegou para mim e falou assim: Kátia, mas eu não sei, esse processo me gera um desconforto diferente. E eu falei, cara, mas o que te gera desconforto diferente? Eu não sei. Me incomoda, chega a doer meu estômago. E uma conversa assim. De repente, uma consciência começou a se abrir. E nós percebemos que o grande incômodo, o grande desconforto, não era das duas partes do processo. Era do sistema familiar dela, que tinha conduzido ela para aquele processo, porque ela vivia também uma desordem muito grande. Foi inacreditável. Surgiu a consciência, nós fizemos a constelação. Na semana seguinte, olha, me arrepio inteira. Na semana seguinte, ela me passou um WhatsApp. Você não vai acreditar. Processo encerrado. As partes fizeram um acordo. A última coisa que ela imaginava é que as partes entrariam num acordo. Na hora em que ela se conciliou, ela advogada, se conciliou com o sistema dela, ela gerou um efeito dominó que os clientes, né, o cliente e a outra parte conseguiu se conciliar e encerrou o processo. Então é lindo demais perceber como o movimento da constelação alcança um resultado aonde racionalmente a gente nem imaginaria. Mas para esse efeito da constelação, né, não existe limites, não existem barreiras. Nós estávamos ali o quê? Disponíveis pelo movimento. Até onde ia alcançar, nós não sabíamos. Mas nós entregamos ali para que o melhor acontecesse. Isso é lindo demais, né? Tinha que compartilhar com você, porque eu acho que faz muito sentido nesse movimento todo, né, Vanessa? E vou partir para a Letícia. Letícia, eu não sei nem como te perguntar. Então, assim, quero que você conte para a gente, mate a nossa curiosidade. Como é que você junta tudo isso num atendimento? Quanto tempo leva esse atendimento? E sabe assim, como é o movimento, né? É mais voltado para uma constelação? Conta pra gente, porque eu não sei nem como te fazer a pergunta. Então, é bem louco mesmo. O que aconteceu, né? Eu vou dar um resuminho muito breve, assim. Eu conheci a constelação quando eu estava no fundo do poço, né? Não tinha mais perspectiva nenhuma de vida, isso era 2015. Eu tinha começado a faculdade no Rio de Janeiro, teve um dia que eu simplesmente tive uma crise de choro, de desespero, peguei um ônibus, voltei para São Paulo, fui para casa da minha mãe e falei, eu não sei mais o que fazer. Aí ela me deu um conselho muito sábio, que foi assim, já que você está no fundo do poço e não acha que vai piorar, não dá nem para piorar,
agora só melhora. Então eu falei, é isso, então vou me focar nisso, né? Porque como não dá para piorar, agora só é melhor. E aí nisso conheci a constelação, e enfim, aí todo o processo começou a acontecer dentro de mim de transformação, né? Depois comecei a acompanhar as suas constelações, né, como representante, e aí formei, e enfim, foi, nossa, só transformação atrás de transformação. E aí, eu sempre gostei muito, né, de oráculos e cristais e tarôs e signos e todas essas coisas mais esotéricas, assim. Resolvi começar a aprender tarô e nesse meio tempo, né, já sendo formada em constelação. E aí, inclusive, com você, eu não sei se você ainda usa cartas terapêuticas nos Muito, atendimentos, mas você usava, usa as cartas terapêuticas nos muito. atendimentos. Eu pensei assim, por que não eu tentar usar o tarô como essas cartas terapêuticas? Porque de vez em quando eu atendia alguma constelação, tinha o tarô ali do lado e eu falava assim, eu vou pegar aqui só pra gente ter certeza de alguma coisa e tal. E aí tirava um jogo de tarô ali e confirmava o que a gente tinha visto na constelação. E assim, eu acho que foi muito fluido juntar todas as coisas, meio como a Soraya juntando. Todo mundo, né, que quando junta duas coisas assim, a advocacia com a constelação, ou a psicologia com a constelação. E aí eu junto isso e eu tenho um atendimento que ele funciona assim, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser do atendimento, eu simplesmente abro o campo para a pessoa. Normalmente é um movimento mais constelação, mas assim, é muito da minha intuição, tá? Tem vezes que eu falo assim, não, precisamos de uma constelação, e a gente marca a constelação. Ou, não, quero tirar um tarô, tudo bem, a gente marca o tarô. Ou um alinhamento de chakra, enfim. Mas tem uma modalidade de atendimento que eu meio que criei isso, porque eu senti necessidade, né? De que é assim, você senta comigo, me conta o que está acontecendo na sua vida e eu vou intuir qual que é o melhor movimento para acontecer naquele momento. E aí a gente vai ou para uma constelação com com objetos, né? E mesmo assim, na constelação com objetos, eu uso também as cartas, os arcanos para representar representantes também. Eu uso muito baralho cigano também. E cada carta, ela tem um arquétipo, né? Tem uma listinha de características, característico daquela carta. E então, às vezes, vamos supor que ela colocou um objeto ali representando o pai, e aí não ficou tão claro para mim o que era aquela representação. Eu vou lá no tarô, consulto o tarô, e aí a explicação abre um pouco mais específica, sabe? Ou alguma coisa que está acontecendo no agora, que era uma reverberação, e aí a gente consegue juntar. É meio louco mesmo, mas a gente consegue juntar tudo e fazer tudo fluir muito bem. Super fora da caixinha. Quero viver essa experiência. Achei o máximo. Acredito muito que a consciência universal nos guia. E esse intuir, no meu ponto de vista, é ser conduzido por essa consciência universal. Tenho certeza que você faz um trabalho brilhante. Gente, a Vanessa se desconectou, deve ter caído a internet dela. Vocês vão acreditar, já são 12:01. A gente tem um combinado que a live terminou 12:00, porque realmente tem muitas mães que acabam dando almoço para os filhos, nesse horário e tudo. Eu juro que eu estou revendo o horário, eu estou pensando seriamente tentar começar às 11 a live, para a gente conseguir ter uma hora de live, porque voa! Eu tinha mais umas 10 perguntas para fazer para vocês. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui um outro dia, né, para nós usufruirmos de muito mais do conhecimento que vocês têm. Quero agradecer profundamente. Sintam-se beijadas, abraçadas por mim. Quero agradecer todas as pessoas que participaram dessa live hoje. Lembrar que a primeira aula do intensivão da prática sistêmica já está liberada. Vai ficar liberada até o final de semana. Lembrar que o material de apoio está disponível no grupo do Facebook. Se você não assistiu a aula, baixe o seu material, assista. A aula está muito bacana. Vocês vão assistir na primeira aula toda a base das constelações. E amanhã, na próxima aula, às 19h30, vocês vão ver as cartas terapêuticas que a Letícia falou, mencionou, porque, inclusive, elas são uma das ferramentas que nós utilizamos nos nossos atendimentos. Você vai poder conhecer um pouco mais o que são essas cartas. Meninas, Deus abençoe vocês por essa disponibilidade. Quero vê-las muitas vezes aqui comigo. Um grande beijo no coração. Gratidão por estarem aqui, pela contribuição. Um beijo para cada um que assistiu, que esteve com a gente o tempo todo. Vejo vocês amanhã no Despertar às 7h15, falando sobre o despertar do eu. E amanhã às 11h15,
com a Carla, com a Edith e com a Rosemary. Nós vamos ter uma outra live incrível. Beijo no coração de todos, uma ótima tarde. Obrigada, fiquem com Deus. Muito obrigada. Gratidão, Obrigada. obrigada. Obrigada a todos.